Maravilha. 4 ferramentas até então. As 3 primeiras relacionadas à fase média, né? Lista de verificação, gráfico, diagrama de Pareto, o histograma e aí agora o fluxograma mais relacionado à parte do analyze. Analyze, talvez ali também o finalzinho da fase do define para definir bem o escopo do projeto também pode ser utilizado, tá? Então, essas duas, sem dúvida, essas 2 fases são mais indicadas. Uma 5ª ferramenta, professor? Olha, acho que a gente pode falar aqui do diagrama de dispersão, que é uma outra ferramenta bastante interessante, onde a gente vai fazer a análise ali de relação entre 2 variáveis, né? Então, o diagrama de dispersão ele é um gráfico ali que nós vamos ter 2 eixos, né? Um eixo X e um eixo Y ali, uma ordenada ou abscissa, né? Onde a gente faz um relacionamento entre 2 variáveis. Então, muitas das vezes ele vai nos ajudar a entender se existe ou não algum tipo de correlação entre elas, né? Então, se eu, por exemplo, mexo em um fator de processo, por exemplo, aumento a temperatura, né, de uma determinada atividade lá, por exemplo, a fundição, né, eu aumento a temperatura, o que acontece com a dureza do material, por exemplo? Ele aumenta, diminui, né? Então, quando eu coloco 2 variáveis e analiso elas através de um gráfico de dispersão, eu começo a entender se existe relacionamento entre as variáveis, e isso é muito útil, principalmente no estudo de análise de causa, né? Então, se existe ali, eu mexer em uma variável, o que acontece com a outra, tá? Não que a gente determine a causa somente por um gráfico de dispersão, mas é muito útil para a gente começar uma análise para tentar determinar quais são as relações de causa e efeito. Então, a gente plota 2 variáveis, uma em cada eixo, e avalia o comportamento. A gente consegue verificar tanto a condição de correlação quanto a força da correlação, né? Quanto mais próximo os dados ali, né? Menos disperso, mais forte a correlação entre eles, tá? A gente vai estudar tanto a parte técnica, né? Entrando no detalhe estatístico do que é a correlação, como é que calcula e tudo mais, mas o gráfico em si é uma ferramenta muito simples e que dá um bom direcionamento, tá? A partir de um gráfico aí como esse, você vai poder já tentar ali, olha, poxa, parece que há uma relação aqui entre essas 2 variáveis. Então, pode acontecer, né, delas caminharem em conjunto, pode acontecer delas caminharem de forma contrária, né? Então, quando eu aumento uma, eu abaixo a outra. Isso tudo pode ser bastante relevante. A gente pode, inclusive, começar a determinar qual é o tipo de relação entre essas 2 variáveis, né? É uma relação linear? É uma relação quadrática? Né? O gráfico de dispersão pode, inclusive, te ajudar a entender esse tipo de relacionamento, tá? Mas, de novo, sem querer entrar na parte complexa, é uma ferramenta super simples que começa a te direcionar ali potenciais causas de um problema. E esse tipo de gráfico pode ser elaborado no próprio Excel ou requer um software avançado? Então, qualquer Excel vai te dar um bom gráfico de dispersão. Basta você ter uma coluna com os dados de uma variável, uma coluna com os dados de uma segunda variável. Rapidamente você consegue criar, em 2 cliques você cria um gráfico como esse sem nenhuma complexidade. Tá? Maravilha, maravilha. Uma 6ª ferramenta, professor Fernando? Eu acho que a gente pode falar aqui das cartas de controle, que é uma ferramenta bastante útil também, tá? A carta de controle ela já requer um pouquinho mais de estatística, tá? Ela precisa ali da determinação de limites de controle, como é que a gente faz, a avaliação da carta de controle também requer um conhecimento estatístico ali para determinação, né, de eventos que a gente chama de não aleatórios. Mas assim, o que é o grande barato da carta de controle? É a gente conseguir determinar se o processo está se comportando da forma como ele deveria se comportar ou se existe alguma condição especial atuando sobre aquele processo. Tá? É natural, como a gente já falou aqui, que exista algum nível de variabilidade nos resultados de um processo. Então, nós falamos lá do diâmetro, né? Se eu pegar várias peças e medir o diâmetro, é natural que tenha algum nível de variabilidade. A carta de controle ela vai permitir a gente verificar se as peças que nós estamos produzindo, se elas estão dentro de uma faixa considerada normal de variação ou se ela está variando além do que seria uma variação normal. Se existe alguma condição que ela está ou variando além daquilo que é considerado normal, ou ela não está variando aleatoriamente, que é uma variação ainda que dentro do controlado, mas que não é aleatória, existe alguma coisa que está influenciando a variação,
a gente vai dizer que existe o que nós chamamos de causa especial dentro desse processo. Uma causa especial de variação, ela vai impedir que a gente faça previsões estatísticas apuradas em relação a um processo, porque existe alguma coisa deturpando os resultados daquele processo a ponto dele se tornar imprevisível. E isso é muito útil para uma análise, tá? Então, para quem trabalha aí, dentro de processos produtivos, né? Acho que já deve ter visto em algum momento a carta de controle. A carta de controle normalmente ela é desenhada a partir de uma coleta de dados, mas ela costuma ficar à disposição dos operadores ali para ir marcando, né? Cada Sim. peça que ele vai fazer o controle ali de qualidade, ele marca, essa peça, o diâmetro dela foi tal, está dentro do limite de controle ou não, né? E aí depois no treinamento também nós vamos aprofundar o que é o limite de controle, o que é a diferença entre limite de controle e limite de especificação, que são coisas diferentes. Mas a carta de controle em si é outra ferramenta muito útil. Não é uma ferramenta tão complexa, mas requer algum nível de entendimento de estatística, onde a gente vai avaliar se o processo varia de forma aleatória ou se há causas especiais atuando naquele processo. É bastante importante, né, para a gente poder, digamos assim, fazer previsão acerca da variabilidade de um processo. Tá? A gente vai dizer que o processo só é estatisticamente previsível quando ele está livre de causas especiais, quando somente causas comuns atuam sobre ele. Que maravilha, hein? Que vídeo de conteúdo aqui. Nossos Black Belt, Master Black Belt, professor Fernando, professor José Carlos, esse papo gostoso aqui da 3 treinamentos. E deixe seus comentários, pessoal. Gostou do vídeo? Né? Ajude aí a fazer com que esse vídeo alcance cada vez mais pessoas. Né? Já se inscreveu no nosso canal? Se inscreva no nosso canal também. Né? Deixe sugestões, perguntas. E só rapidamente, Luiz, uma última ferramenta aqui, só rapidinho para complementar a 7ª, né, que é o diagrama de causa e efeito, né, que é outra ferramenta bem comum aí do Seis Sigma, onde a gente vai estruturar a análise de causa de um problema, né? Geralmente a gente vai usar lá os 6 M's, né, para estruturar ali quais são as principais motes ali, as principais variáveis que podem estar associadas ali à causa de um problema. A gente procura organizar isso e no final ele fica parecido com uma espinha de peixe, né? Então o diagrama de causa e efeito, também chamado de Ishikawa ou espinha de peixe, né, também é outra ferramenta bem comum ali, só para a gente falar da 7ª aí, fechar bem o vídeo. As 7 ferramentas da qualidade, ferramentas básicas que são utilizadas no Seis Sigma, além daquelas mais complexas, né, para análise estatística. A gente começa do básico aí, né? Então o pessoal que se assusta aí com Seis Sigma, acha que é algo do outro mundo, não, venha, conheça o curso do Seis Sigma, né? O curso da A3 é estruturado com diversos exemplos, exercícios, né, para aplicação, para entender como é utilizado essas ferramentas. Tem o suporte online ali das mentorias do professor Fernando, né, às quintas-feiras, às 18 horas. Então não tenho receio aí de começar o Seis Sigma, de ter essa mudança de mentalidade, de usar as ferramentas para conseguir uma análise consistente, né, com foco aí em eliminar a causa raiz, as reincidências aí dos problemas. Maravilha, um vídeo de conteúdo aqui. Obrigado, professor Fernando, obrigado, professor José Carlos, né, pelos esclarecimentos, os usos das aplicações das ferramentas da qualidade aí no Seis Sigma. Pessoal, deixe os comentários, se inscreva no nosso canal. E é isso aí, até a próxima. Um abraço. Um abraço. Valeu.